Olá, olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo com Cristo. Hoje, quarta-feira, 19h30, mais um dia para que a gente possa fazer assim a leitura do livro. Para quem não sabe, nós estamos fazendo a leitura do livro do Eliseu Ringonati, Espiritismo Aplicado, que é uma porta de entrada para quem, de repente, tem vontade de conhecer assim a parte espírita, né? Então aqui está assim a maioria das lições, um resumo geral, um apanhado geral, e isso ajuda muito a gente a clarear um pouco as ideias. Lembrando a vocês que nós somos do Centro Espírita Cristão aqui em Carapicuíba, e aqui se tornou uma extensão, né, do Centro Espírita. Nós estamos aqui na Granja Viana, no Estúdio Shift, e o Wagner nos cede o espaço. Ele é o idealizador do programa aqui, e nós acabamos trazendo esse conteúdo toda semana para que isso vá realmente as pessoas acompanhando e as ideias fluindo, e cada dia um passo, e entendendo um pouquinho melhor, nós vamos também conseguir dar passos mais largos, passos melhores. É isso aí. Hoje nós temos uma parte aqui que nós vamos ler, que a semana passada nós fizemos aqui. Nós falamos sobre os exercícios mentais. Então, os exercícios mentais nós já lemos um pedaço, e são aqui 1, 2, 3, 4 exercícios, e eu convido você a pegar papel, caneta. Eu vou explicar aqui e você anota para que você possa fazer aí no seu dia a dia, né? Todos os momentos aí que você puder, e levar isso como uma lição para que você possa realmente sair aí com essa matéria aí na ponta da língua, porque é muito importante para a gente se manter nas boas vibrações, né? Porque a intenção nossa aqui é simplesmente se manter nas boas vibrações, não deixar oscilar muito, né? Questão de pensamentos, para que a gente não afete os nossos sentimentos e que não afete assim o geral, as aproximações que nós vamos ter de espíritos simpáticos com aquilo que nós estamos sentindo. Se nós estamos sentindo coisas boas, sentimentos nobres, nós vamos estar sentindo que irmãos um pouco mais entendidos, um pouco mais avançados, um pouco mais iluminados, eles vão estar ali também. Mas se as nossas ideias estiverem mais no campo inferior, nós também vamos ter que, né, encontrar com esses irmãos que estão na mesma linha dos nossos pensamentos. Então, esse exercício mental é muito importante para que a gente defina aonde queremos estar, né, nos pensamentos glorificados, pensamentos iluminados, ou pensamentos inferiores, numa zona mais escura, numa zona mais umbralina. Isso depende de nós. Então vamos assim fazer a nossa oração para começarmos a nossa leitura. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa hora, por mais esse momento. Agradeço assim por poder estar aqui, por poder fazer esse programa hoje. E agradeço aos nossos irmãos que estão em casa, porque possam ouvir essa palavra de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus. É isso aí. Então, vamos aqui iniciar a nossa leitura. Fica conosco aí que tem muita coisa importante aqui para a gente ver hoje. Nós lemos os exercícios mentais, agora análise de pensamentos. A análise de pensamento é o exercício que nos levará a pôr de lado uma série enorme de pensamentos inúteis. A análise de pensamentos está intimamente ligada à análise dos desejos, já descrita em páginas atrás. Para fazê-la, anotaremos num papel todos os nossos pensamentos que nos ocorrem durante o dia. À noite, antes de adormecermos, analisaremos nossos apontamentos um por um. Depois de algum tempo, saberemos qual é a nossa tonalidade mental. Se superior e iluminada, se inferior e sombria. Então, você vê que o primeiro exercício já está aí. Você anotar tudo isso num papel durante o dia, os seus tipos de pensamento, porque isso é uma coisa íntima que está com você mesmo. O que você está pensando, como você está sentindo ali no seu dia a dia. E junto com as pessoas, né? Às vezes você está ali com uma colega de trabalho, às vezes ela te conta alguma coisa, o que você sentiu, como você pensou? Às vezes ela, de repente, recebeu alguma coisa que ela estava esperando, como que você se sentiu? Como que você pensou naquele momento? Às vezes você viu alguém que poderia talvez estar numa dificuldade, uma coisa simples. Como você pensou? O que você pensou? Né? Talvez você pensou que poderia ajudar, ou você pensou que talvez era uma coisa que era um problema do outro, que o outro está tendo o que merece, Então, você anotar tudo isso e analisar isso no final do dia, antes de dormir, para que você possa entender aonde estão os seus pensamentos. Se está numa tonalidade mais iluminada ou mais sombria, como diz aqui, né, no livro. Então, de repente, nós tendo esse entendimento, vai ficar mais fácil, né, para a gente conseguir ir mais adiante de uma forma positiva. Aqui nós vamos... sabida nossas tendências mentais, passaremos ao exercício de substituir os pensamentos inferiores por seus equivalentes na faixa superior. Então, todo o pensamento, você substituir ele por um que esteja numa faixa superior. Então, né, como nós sabemos sobre o claro, o escuro, o alto, o baixo, então, se nós pensamos uma coisa negativa, vamos pensar uma coisa positiva. Se pensamos uma coisa ruim, vamos pensar uma coisa boa. Então, nós vamos substituir isso propositalmente. Vamos fixar isso na nossa mente, que temos que substituir. Tirar aquele pensamento de uma ordem inferior e colocar esse de uma ordem superior. Então, equivalente na sua faixa. Aos pensamentos de ódio,
contraporemos os pensamentos de amor. Aos de antipatia serão substituídos pelos de simpatia. Os sensuais pelos puros. Os de cobiça, de ambição, serão trocados pelos pensamentos de moderação. E assim por diante. A cada pensamento inferior que registramos no papel, corresponderemos com um outro pensamento escrito adiante e de natureza elevada. Com o hábito desse exercício, tão logo nos sobrevenha uns pensamentos inferiores, mudaremos-los por um superior, até que essa sintonia mental se pareça habitual e automaticamente com as faixas elevadas. Então, se nós começarmos a fazer esse exercício, trocando isso, nós vamos automaticamente, daqui mais um tempo, não precisar mais ser intencional em trocar assim os pensamentos. Nós já vamos estar habituados a realmente ter bons pensamentos numa faixa mental mais iluminada, uma faixa mental superior. Então, isso é uma coisa muito importante a ser feito. Automaticamente nós vamos trabalhando, porque ao contrário também é verdadeiro. Se nós não fizermos, a tendência, como está dizendo aqui, sabido nossas tendências mentais, então, sabendo das nossas tendências mentais, a questão é sempre cair no pensamento inferior. Duas virtudes que auxiliam extraordinariamente a mudança para melhor da tonalidade dos nossos pensamentos são a tolerância e a humildade. Quando bem exercidas, essas duas virtudes não só terminam luminosamente as nossas vibrações mentais, como também reduz ao mínimo, chegando mesmo em alguns casos a neutralizar os choques de retorno que estiverem nos sujeitos. Então, esse choque de retorno que nós podemos ter por esses outros pensamentos inferiores, isso tudo pode ser neutralizado. Então nós vamos neutralizar isso com as duas virtudes, com tolerância e humildade. Nós vamos tolerar muitas coisas e vamos ser humildes, a ponto talvez de não confrontarmos, não querermos ter razão, sair com a razão. Então nós vamos simplesmente tolerar e vamos assim realmente ter a humildade de, mesmo sabendo que talvez em algum assunto nós temos razão, nós realmente sabemos o que estamos falando, o que estamos fazendo, mas temos que deixar com que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer, e você vai despertar pensamentos positivos também e não vai ter pensamentos negativos de querer fazer alguma coisa, de repente você mesmo, e mostrar que aquilo não é assim, que é diferente, e você querer forçar com que a pessoa sinta até que você quer forçosamente mostrar, mas naquele momento ela não está enxergando. Então, muitas vezes, todos vão ter pensamentos inferiores e você vai cair para o lado sombrio. Agora nós vamos falar sobre vigilância. Vamos lá. Um bom exercício mental é exercermos extrema vigilância sobre nossos pensamentos. Um pensamento puxa o outro e, se não
vigiarmos, descambaremos para a ladeira dos pensamentos inferiores. Então, se nós não vigiarmos, nós vamos sempre ter a tendência de ir para os pensamentos inferiores, porque é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito... Por que né, nós pregamos o amor? Porque é muito mais difícil você amar e muito mais fácil você odiar. Então, para amar, precisa ser falado, e a pessoa começar a entender o amor, entender que o amor constrói e que o amor ele vivifica e que o amor ele não vê né, os erros, ele procura simplesmente os acertos, ele procura o apoio, ele procura ajudar. Então, simplesmente, a pregação do amor precisa ser feito porque é muito mais simples e mais fácil, e nós estamos vindo já desse nível de ignorância, por não entender, por não saber o que é o amor, a caminho buscando ele. Então, para a gente chegar até ele, nós temos que realmente trabalhar bastante nesse sentido. Porque para ficar onde nós já estamos, é simples, é fácil. Ou para a gente baixar mais a energia, também é muito simples, é muito fácil. Não devemos deixar que pensamentos de má qualidade se assoreiem de nossas mentes. Tão logo lá se apresente deverá ser repelido sem demora, usando de uma comparação. Ao perceber que nossas atrações mentais está sintonizada com a faixa inferior, viraremos a chave em procura das faixas melhores. Então, talvez nós não vamos para uma faixa superior imediatamente, mas vamos tentar nos assemelhar com faixas melhores. Vamos, assim, tentar sair daquele pensamento de uma forma ou de outra, e se esquivar daquilo e colocar coisas iluminadas, coisas melhores ali. De repente, ele não falou isso para me atingir. Era que, de repente, ele pensa assim e está tudo certo. Então, diz respeito ao outro, o que ele pensa, o que ele faz, o que ele é, e está tudo bem. A gente não precisa questionar. E também achar que é para nós, e pegarmos isso tudo para nós. E aí nós vamos sofrer também com todas essas ideias ruins e negativas. E não é a nossa intenção, é nos iluminarmos cada vez mais. Então vamos trabalhar nesse sentido. Mostrando que realmente o que devemos fazer é buscar tirar imediatamente esses pensamentos e a gente colocar numa faixa melhor. Não que seja diretamente numa faixa superior, mas uma faixa melhor, né? Dar mais um passo. Então, agora essa parte da vigilância já foi. Então, nós vamos para a parte aqui, ó, procurar o lado bom das coisas. Então, vamos lá. Se trabalharmos sempre por distinguir o lado bom de todas as coisas, das pessoas e dos acontecimentos, nossas atividades mentais melhorará muito. Então, vamos deixar os pensamentos fluírem, pensamentos bons, pensamentos evolutivos, e olhar para as pessoas com bons olhos, né?
enxergarmos aquela atitude que a pessoa teve, se a parte ruim, negativa, escandalizou, mas a gente procurar a melhor parte daquilo ali e realmente olhar para aquele lado, não sermos juízes e julgar e definir é isso ou é aquilo, tá bom ou não tá. Simplesmente nós não colocarmos esse peso para nós, porque isso nos leva a pensamentos inferiores. Então a nossa melhora mental vai ser um pouco mais rápida. Há indivíduos incapazes de gestos de otimismo para com tudo. Infelizes vivem emaranhados em pensamentos pessimistas. Então, se você não é capaz, né, de ter um otimismo, de estar determinado sempre em ser uma pessoa que olha tudo como uma coisa capaz, uma coisa boa, que vai dar certo, que vai acontecer. Então tem pessoas que se mantêm sempre no negativismo. Então essa pessoa ela vai estar sempre nos pensamentos sombrios. Tudo neste mundo tem o seu lado bom e basta uma análise sincera para que o perceba. Uma vez descoberta a parte boa, por pequena que seja, fixarmos nossos pensamentos para que por diante se desenrolarão luminosos. Um dos grandes geradores de pensamentos é o livro. A boa leitura exerce extraordinário poder sobre nosso mundo mental, mas é preciso escolher um bom livro. Outro auxílio precioso para melhorar o teor dos nossos pensamentos é a oração. Sempre que pensamentos inferiores ameaçarem arrastar-nos e sentir-nos impotentes para controlá-los, recomenda-se a oração. E assim como os nossos pensamentos ligam aos planos nobres do universo, nossa vida transcorrerá tranquila, luminosa e feliz. Então, é assim que nós fazemos para que nós consigamos manter o nosso pensamento nas coisas boas, nas coisas iluminadas, nessa faixa mental melhor. Isso tudo ele é uma forma de você proteger a sua saúde, proteger o seu corpo físico, mental, tudo. Porque o pensamento ele vai ser a energia geradora de sentimentos. E os sentimentos são os que realmente materializa tudo aqui à nossa volta. Então, se nós entendemos o poder dos pensamentos, nós vamos entender que os nossos pensamentos precisam estar alinhados com esse lado luminoso, com esse lado divino, com esse lado crístico, com esse lado do amor, da fraternidade, da humildade. E nós vamos nos manter sempre protegidos, porque aqueles que às vezes tentam nos desviar o pensamento,
eles não conseguem se assemelhar com isso e acabam se afastando. E você consegue também ser exemplo para muitos, e muitos vão conseguir chegar a ponto de que realmente as coisas possam acontecer tranquilamente, de uma forma que de repente a gente vai entender que valeu a pena esse trabalho, valeu a pena todos esses exercícios, essas coisas, porque não é simples você fazer, você realmente ser firme com isso. Mas nós temos que ter essa ideia e ser firme para que as coisas floresçam, aconteçam. Esse é o preço a ser pago, é você ir lá fazer, é você ir lá se propor e não deixar, né, a coisa se perder. Quando você faz isso, quem ganha é você em primeiro lugar, mas todo o seu entorno, todas as outras pessoas acabam ganhando também. Então, é isso. Eu acredito nisso. Nós estamos falando sobre isso aqui nessa leitura e espero que você também compreenda e te traga boas reflexões, te tragam boas ideias, que você faça o exercício, coloque em prática para que tudo isso possa ser ali uma ferramenta que você tem ao seu favor aí para você usar, né? E convidando vocês para que a semana que vem fiquem conosco também, porque nós vamos falar aqui sobre espiritismo e a alimentação. Então nós vamos falar sobre tudo isso a semana que vem, a alimentação e o espiritismo, uma coisa, o que tem a ver com a outra, né? E o que pode ser feito ou não através da visão espírita, né? Então, entendido esses 4 itens aqui, então nós temos aqui análise dos pensamentos, analisar bem os pensamentos para que as coisas realmente não fujam do controle. Depois que você fez a análise dos pensamentos, você anotou, colocou tudo certinho para que você possa, de repente, né, no final do dia, entender qual a qualidade dos seus pensamentos durante o dia. E aí você vigiar, fazer a vigilância total e não deixar com que os pensamentos, né, inferiores tomem conta e que isso possa escapar. Então você precisa vigiar. Procurar o lado bom das coisas, que vai também te pôr com bons pensamentos, bons sentimentos, olhando o lado bom de todas as coisas, né? E assim fazendo o exercício. Eu vou ler aqui a última parte, porque essa parte é interessante para ficar frisado. Outro auxiliar precioso para melhorar o teor dos nossos pensamentos é a oração. Sempre que pensamentos inferiores ameaçarem arrastar-nos e sentirmos-nos impotentes para combatê-los, recomendaremos a oração. E assim como a nossa mente liga, é assim como a nossa mente liga aos planos nobres do universo. Nossa vida transcorrerá tranquila, luminosa e feliz. Então, está aqui a chave para essa virada, a chave para esse entendimento. E como diz também, você pode pegar um bom livro, uma boa leitura,
para que ela possa trazer para você esse enriquecimento. Nós não melhoramos espiritualmente se nós não melhoramos intelectualmente. Então nós temos que fazer assim essa força para que a gente possa melhorar nesse sentido e mudar assim e fazer essa transformação, que é o que nós viemos fazer aqui. Saímos de brutos e ignorantes para, irmãos, assim, com um pensamento leve, suave, amoroso, então, de entendimento e de bons sentimentos. É isso. Muito obrigado por estar comigo aí até agora. E se você ficou até agora, é porque você realmente está nessa linha de buscar assim os bons pensamentos e de fazer essa transformação interior. Então, eu simplesmente entendo que você está no bom caminho, que você está buscando assim a sua iluminação. Então vamos aqui fechando com as orações para selar essa leitura de hoje e trazer um bom entendimento. Senhor Jesus, Mestre amado, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa hora, por mais esse momento e por mais a paz para que a gente pudesse fazer essa leitura. Fizemos essa leitura e que tenhamos um bom entendimento, tanto nós aqui quanto os nossos irmãos em casa. Simplesmente só agradecemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus, e graças a Deus, e graças a Deus. Muito obrigado a todos. E lembrando, as descrições estão aí embaixo do nosso vídeo. Nós temos o canal também do Centro Espírita Cristão, então você pode acessar também. E lá você vai saber de toda a trajetória, todo o cronograma, os horários, os tratamentos, tudo que tem na casa, tudo que oferece. E aqui no canal Espiritismo com Cristo também você vai ter esse link aí, porque nós temos aqui várias atividades. Então nós temos segunda-feira, às 18 horas, o Evangelho, que é ao vivo, às 18 horas. Quarta-feira, 19h30, o livro, que é essa leitura que nós estamos fazendo hoje. Na sexta-feira, uma sexta-feira, Cartas de Paulo. Outra sexta-feira, Conversas da Alma, com a nossa amiga Carla. E nós também temos Sintonia Diária, todos os dias, às 10 horas, a prece. Então você pode se conectar com essa prece todos os dias, para que o seu dia seja melhor, iluminado, um dia mais leve, e que você possa assim também enviar isso para outras pessoas, para que eles possam assim se sentirem bem, para que eles possam também conseguirem seguir assim esse caminho, que é um caminho que leva à iluminação, que leva à nossa elevação moral, à nossa elevação espiritual, à nossa elevação intelectual, e vamos ser pessoas melhores, vamos ser seres humanos melhores e, consequência disso, sermos espíritos melhores. Muito obrigado, uma excelente noite para vocês. E até quarta-feira que vem. Não deixe de estar comigo aí. Nós vamos falar sobre o Espiritismo e a alimentação. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos. E os irmãos que estão em casa, fiquem com Deus. Tem sempre um anjo aí do seu lado.